Meus caros ouvintes, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém. O título desta mensagem é: Paulo faz missões na Grécia. O apóstolo Paulo, inicialmente, ele saiu de Jerusalém, se deslocou até Antioquia e depois se dirigiu para a Grécia. Chegando na Grécia, na principal metrópole, Atenas, ele pôde perceber que ali em Atenas era o berço da civilização grega. Em Atenas estavam concentrados ali os grandes filósofos da época, o centro da cultura, da arte, da literatura. Os grandes pensadores sábios se encontravam em Atenas. E Paulo, chegando ali, na Grécia, naquela grande metrópole, Atenas, Paulo começou a anunciar a palavra do Senhor, nosso Deus. Às vezes, nas praças daquela grande metrópole. Como também Paulo teve a oportunidade de visitar várias sinagogas dos judeus e outros religiosos para anunciar a mensagem do Evangelho. Enquanto Paulo frequentava as sinagogas, pregava a palavra de Deus nas praças daquela grande metrópole, o apóstolo Paulo também teve a oportunidade de visitar muitos templos gregos. Ele pôde perceber que nos templos gregos, ele pôde perceber vários altares. Em cada templo, altares dedicados a um Deus. Cada altar tinha uma dedicação a um Deus especial grego. Os gregos eram politeístas, adoravam, serviam a muitos deuses. A idolatria se expandia ali na Grécia. A superstição acompanhava também a idolatria. Eles eram supersticiosos. E Paulo, então, frequentando um dos templos, ele viu um altar que não tinha uma imagem, não tinham ídolos naquele altar, mas tinha uma inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo disse: é este Deus que vou falar para eles, sobre esse Deus desconhecido, que eles não conhecem. Mas eu conheço muito bem ao Deus desconhecido que eles estão se referindo. E o apóstolo Paulo iniciou então a pregação do Evangelho, falando do Evangelho de Cristo para uns e para outros. Paulo estava sabendo que os gregos eram um povo idólatra, supersticiosos. Era um povo politeísta. Eles adoravam vários deuses. E cada deus governava uma parte da natureza. Governava o sol, governava a lua, governava o vento, os rios, mares. Segundo o entendimento dos gregos, dos atenienses. E Paulo, pregando a palavra do Senhor nosso Deus, os gregos, ouvindo a mensagem de Paulo, eles convidaram a Paulo para ir até ao Areópago,
Era um fórum, era um local onde funcionava um fórum de filósofos para discutir filosofia, novidades da filosofia. E Paulo aceitou o convite. Foi ao Areópago e ali pregou a palavra do Senhor. Começou Paulo a falar do Deus desconhecido, que havia um altar em um dos templos atenienses, em um dos templos gregos havia um altar com o nome ao Deus desconhecido. E Paulo pregou sobre esse Deus desconhecido. Paulo falou a respeito do Deus que criou os céus e a terra e o mar, que era o Deus desconhecido deles e muito conhecido do apóstolo Paulo. Paulo falou do Senhor nosso Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, do Deus que abriu as águas do Mar Vermelho, do Deus que abriu o rio Jordão, do Deus que destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado e da desobediência e da sodomia. Paulo começou a falar da criação do universo, que Deus criou os céus e a terra e o mar e tudo o que neles existe. Paulo começou a dizer que o nosso Deus não habita em templo, feito pelas mãos dos homens. E nem tampouco o nosso Deus é servido pelas mãos humanas. Que a habitação do nosso Deus é nos céus, e não dentro de um templo, dentro de uma casa construída pelas mãos dos homens. Então, o nosso Deus estava acima dos deuses atenienses, dos deuses gregos. O nosso Deus eterno, todo-poderoso. Paulo começou a pregar sobre este Deus. E Paulo disse, nele vivemos e nele nos locomovemos. A nossa respiração vem dele, a nossa vida vem dele. Isso estava ocorrendo lá no Areópago, onde estavam todos os filósofos, sábios, pensadores, pessoas cultas, ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo começou a falar da criação do mundo, o Criador, Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo começou a falar do arrependimento, que Deus ama o homem, mas que Deus quer que todos os homens em qualquer lugar da terra se arrependam dos seus pecados, para alcançar dele, Deus, o perdão e a salvação. Paulo começou a anunciar também a pessoa de Jesus, o Filho de Deus enviado por Deus a Israel, para salvar todo pecador. Então Paulo pregou sobre a criação do universo. Paulo pregou sobre o poder do nosso Deus Todo-Poderoso para os gregos. Paulo pregou a respeito de Jesus, que veio ao mundo para salvar o pecador. Veio ao mundo para perdoar pecados. E ele foi morto, porém ressuscitou para a glória de Deus. Paulo falou do nosso Deus, falou de Jesus, falou da ressurreição de Jesus, para aqueles grandes filósofos, sábios, pensadores que se encontravam no Areópago. E eles ouviam com atenção. Paulo falou também a respeito do juízo vindouro, que haverá um dia que o nosso Deus, por meio de Jesus, vai julgar a humanidade, vai julgar os vivos e os mortos. E este juízo, o julgador vai ser Jesus. Paulo falou então do juízo final, do fim de todas as coisas, onde haveria uma prestação de contas do homem para com Deus, de tudo que o homem tem feito nesta terra, e que os homens já fizeram sobre a face da terra. O juízo de Deus. Muitos vão enfrentar o juízo de Deus, prestar contas diante de Deus, do que fez, do que deixou de fazer, do que recebeu, do que deixou de receber, se aceitou, se rejeitou o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se obedeceu a Deus ou desobedeceu ao Senhor. O juízo vindouro virá.
está se aproximando de nós. Então Paulo falou da criação, falou do poder do nosso Deus, falou do juízo final. Paulo falou a respeito de Jesus, da ressurreição de Cristo, como também falou da ressurreição de todos os mortos, que um dia todos haverão de ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Quando Paulo começou a falar sobre a ressurreição dos mortos, lá no Areópago houve um pequeno tumulto. A multidão se dividiu. Uns começaram a zombar da mensagem de Paulo, escarneceram a mensagem de Paulo. Outros tomaram outra direção. Outros disseram: nós te ouviremos, Paulo, em outra ocasião. São aqueles que procrastinaram a oportunidade para ouvir outra vez a mensagem de Paulo. Paulo não podia mais pregar daí para frente, porque o tumulto era grande. Uns zombando da mensagem, escarnecendo da mensagem, e outros se levantando dizendo: nós te ouviremos em outra ocasião. Paulo encerrou a mensagem lá no Areópago. Entretanto, quando ele saiu do Areópago, muitos se aproximaram dele, Paulo, e disseram: Paulo, nós cremos na sua mensagem. Homens e mulheres, vários homens, vários varões e varoas, creram na mensagem do apóstolo Paulo. Enquanto uns zombaram, escarneceram, procrastinaram, adiaram a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, um grupo creu. Homens e mulheres creram na mensagem do apóstolo Paulo. Creram na mensagem do Deus Todo-Poderoso, creram em Jesus Cristo, creram no Evangelho de Jesus, creram na ressurreição dos mortos. E dentre esses que creram, a Sagrada Escritura cita o nome de Dionísio, um areopagita, e de uma mulher chamada Dâmaris. Quando pregamos a palavra do Senhor nosso Deus, quando falamos contra o pecado, quando pregamos sobre o arrependimento, quando pregamos sobre o juízo de Deus que virá no futuro, quando pregamos sobre Jesus Cristo Salvador, quando pregamos sobre a ressurreição de Jesus, muitos ouvem, mas rejeitam a mensagem. Outros até zombam. Outros dizem: agora não, sou jovem, sou muito novo para me tornar um cristão, um seguidor de Cristo. No futuro, quando eu estiver na velhice, talvez eu venha a pensar nisto. Mas muitos, os que têm pensado assim, que vêm adiando a oportunidade de ouvir o Evangelho, que vêm adiando a oportunidade de receber Jesus Cristo como seu Salvador, muitos que vêm adiando, não chegaram à velhice, não chegaram à meia-idade, morreram sem Jesus, morreram sem a salvação, morreram sem Deus em suas vidas. Meu caro amigo, não procure adiar a oportunidade da salvação na sua vida. Meu caro amigo, eu espero que você não seja um daqueles que zombam do Evangelho. Eu espero que você não seja um daqueles que vem zombando do Evangelho, escarnecendo do Evangelho, rejeitando o Evangelho. Eu espero que você não seja um daqueles que está procrastinando a oportunidade de ouvir o Evangelho, adiando para outra oportunidade. Eu espero que você que está me ouvindo faça como o terceiro grupo, faça como aquelas pessoas que constituíram o terceiro grupo, creram na mensagem, creram em Deus, creram em Jesus. Se você, meu amigo, que ouvindo esta mensagem, crer em Deus, crer em Jesus Cristo, como fez Dionísio, como fez Dâmaris e outras pessoas, você será perdoado e será salvo. Meu caro amigo, Deus te ama, Jesus te ama,
Ele deseja a tua salvação. Deus quer perdoar os teus pecados por intermédio de Jesus. Abra o teu coração para Jesus. Ele tem todo o poder para te abençoar em todos os aspectos da tua vida. Eu encerro esta mensagem ainda repetindo: quando pregamos o Evangelho, uns rejeitam, outros adiam a oportunidade de salvação, mas muitos creem. Eu espero que você esteja crendo na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus, para a tua salvação, para a felicidade tua e da tua família. Aqui eu encerro esta mensagem com oração. Senhor meu Deus, preguei a palavra do Senhor. Agora eu peço ao Senhor que dê entendimento aos meus ouvintes. Abra o entendimento deles, ilumine o coração deles com teu Santo Espírito, para que eles venham a crer verdadeiramente no Evangelho do Senhor, meu Deus, que é o Evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. Que eles recebam o Senhor como o Pai Celestial deles, e Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador da vida deles, para que eles sejam salvos para sempre. Senhor meu Deus, faz com que essas pessoas que estão me ouvindo venham se arrepender dos pecados deles e delas, e busquem seguir ao Senhor e serem discípulos do teu Filho Jesus Cristo para sempre. Senhor meu Deus, eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.